Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Edivânia e hoje eu quero trabalhar com vocês um pouquinho sobre lógica para computação, a parte de lógica de predicados. Bom, para iniciar a gente vai fazer uma retomada a respeito de quantificadores e predicados. Quando a gente considera essa proposição, o computador 4 está com defeito. A gente pode observar nessa sentença que nós temos a parte, pensando na língua portuguesa, sujeito, que seria o computador 4, e existe um predicado associado que é estar com defeito. Então, nessa frase, a gente consegue determinar o sujeito e o predicado associado, e a gente entende, olha, existe um computador, que é o computador 4, e ele está com um defeito. Agora, se eu falo a frase, o computador está com defeito, somente nessa frase aqui, olha, o computador está com defeito, fica faltando alguma coisa, não é? Qual computador está com defeito? Nessa sentença, a gente pode trocar a palavra computador por uma variável x. Falar assim, ó, x está com defeito. E essa frase daí, ou essa sentença, é chamada de sentença aberta. Por que aberta? Porque não fica indicado claramente quem está associado a esse predicado, né? Qual é o objeto que está associado a esse predicado. O predicado nessa frase continua sendo a parte estar com defeito e a variável eu chamei de x, então nessa sentença a variável é x. O que é uma proposição aberta, então? Qualquer proposição que vai depender de uma ou de mais variáveis é chamada de proposição aberta. Por exemplo, nessas frases, olha, o quadrado de x é 81. X está representando um número, que a princípio eu não sei, é um número indeterminado. Indeterminado nessa frase, né? Então a gente fala que ela é uma proposição aberta. O número é primo. Qual número? Então eu posso pensar, ó, x é um número primo. Só para relembrar, o que é um número primo? Número primo é um número que é divisível por apenas dois números, por 1 e por ele mesmo. Se a gente considera essa frase, x é pai de y, vejam que nós temos duas variáveis, a variável x e a variável y associadas aqui. Uma outra sentença aberta, x mais y é igual a 2x mais z. Quem são x, y e z que aparecem aqui? Eu posso pensar que são números naturais ou números reais, mas eu não sei quais são os números que obedecem a essa sentença. Mas essa é uma proposição que é chamada de proposição aberta. Dependendo dos números que a gente coloque ali para x, y e z, aí a gente consegue decidir se ela é uma proposição verdadeira ou falsa. Mas da maneira que está escrita aqui, não. Em geral, o valor lógico da proposição aberta vai depender dos valores que a gente coloca para as variáveis que ocorrem nessa proposição. Por exemplo, nessa sentença aberta, x é menor que y. Se eu colocar para x o valor 11 e para y o valor 38, então essa proposição fica aberta. Fica verdadeira. Por quê? 11 é menor que 38, então ela fica verdadeira. Agora, se eu colocar para x o valor 43 e para o y o valor 20, 43 é menor do que 20? Não, então essa seria uma proposição falsa. Então, vejam que dependendo dos valores que nós atribuímos para x, para a variável x e para a variável y, essa proposição se torna verdadeira ou falsa, e aí a gente consegue tomar essa decisão, né? Então, conforme os valores das variáveis, é que a gente consegue classificar a proposição aberta em verdadeira ou falsa. Eu vou denotar como P de x, olha, dessa maneira, para indicar que a variável x tem a propriedade ou o predicado P. Então, P de x vai indicar que x tem a propriedade P. Aí, dados os valores das variáveis, esse predicado vai assumir um valor lógico verdadeiro ou falso. Então, quando a gente atribui para o x o valor, aí essa frase se torna verdadeira ou falsa, aí a gente tem uma frase da lógica proposicional, ou seja, a gente tem uma proposição, que a gente consegue atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Por exemplo, nessa sentença, a pessoa é alta. Percebam que aqui a gente tem uma sentença aberta. A pessoa, quem? Qual pessoa? O domínio eu posso considerar como todas as pessoas, qualquer pessoa, para substituir ali. Qual é o predicado dessa frase? A pessoa é alta. O predicado é ser alto. Eu posso denotar
esse predicado como A de X. A maiúsculo denota o predicado e X denota a variável. E isso representaria X é alto. Então, A de X fica o predicado X é alto. Quando a gente substitui essa variável por qualquer pessoa, aí a gente vai ter uma proposição que a gente consegue atribuir um valor verdadeiro ou falso. Se eu troco, por exemplo, o X pelo Pedro, A de Pedro significa Pedro é alto. E aí eu consigo decidir se eu conheço o Pedro, então ele é alto ou não. Essa frase ficou verdadeira ou falsa. A gente consegue fazer a classificação. A pessoa é alta é uma proposição aberta, porque vejam que não está indicado quem é a pessoa de quem estou falando, né? Agora, quando eu coloco umas palavrinhas aqui na frente dessa frase, vejam como é que vai mudar o sentido e a gente consegue decidir se a sentença fica verdadeira ou falsa. Se ao invés de falar a pessoa é alta, eu digo todas as pessoas são altas, percebam que mudou. Agora eu estou dizendo todas. Essa palavra aqui na frente quantificou a proposição aberta. Quantificou no sentido, eu troquei a pessoa pelo quantificador, todas as pessoas. Então agora eu estou falando de todas. E aí a gente consegue decidir se essa frase é verdadeira ou falsa. Uma outra maneira de quantificar a sentença a pessoa é alta seria dizer existem pessoas altas. Percebam que falar todas as pessoas são altas, eu consigo classificar essa sentença como falsa, porque nem todas as pessoas são altas. Agora, se eu digo existem pessoas altas, essa frase é verdadeira, porque existem pessoas que são altas. Então, vejam que quando a gente colocou essas palavras todas ou existem aqui no início da frase, nós conseguimos atribuir um valor lógico para essa sentença. Então, essa sentença, essa proposição que era aberta, que eu não conseguia classificar como verdadeira ou falsa, quando nós colocamos essa palavra todas ou existem aqui na frente, nós conseguimos atribuir um valor lógico para essa sentença, né? E essas palavrinhas que aparecem ali na frente, que é aquele todas ou existem, são chamados de quantificadores. Então, os quantificadores seriam essas palavras como todos, alguns ou existem, e eles vão indicar para quantos elementos do domínio aquele predicado é verdadeiro. Aí nós vamos trabalhar com dois tipos de quantificadores que existem. Existe o quantificador universal e existe o quantificador existencial. O quantificador universal vai se referir a todo o universo, a todo o domínio, ou seja, todos, vai estar associado com a palavra todos. O quantificador existencial está associado com a palavra existe. Existe um, existem alguns, tá bem? Para exemplificar, nessa sentença, todo gato é mamífero. Vejam aqui o quantificador, ó, todo. Então, a gente pode ler, pensando na lógica de predicados, da seguinte forma. Para todo x, x é uma variável, né? Se x for um gato, então x é mamífero. Então, a gente pode traduzir essa frase, todo gato é mamífero, dessa maneira aqui. Aqui eu estou fazendo uma associação matemática com a sentença. Para todo x, se x for um gato, então x é mamífero. Qual é o predicado? Existem dois predicados que aparecem nessa sentença. O predicado gato, ser gato, né? Então g de x seria x é gato, e o predicado m de x, que representa que x é mamífero. A leitura matemática que eu faço disso, na notação matemática, usando a simbologia da lógica, seria a seguinte: para todo x, se x é gato, então, olha lá o condicional, x é mamífero. É essa escrita que a gente faz. E o que é para todo? Esse símbolo que aparece aqui, olha, esse A virado de cabeça para baixo, é o símbolo para todo ou para qualquer, tá bem? Esse é o quantificador universal. Um outro exemplo de quantificador universal. Todos os bytes têm 8 bits. Quer dizer, para todo x, se x é um byte, então x tem 8 bits. Vejam a condicional que aparece. Olha, se é byte, então tem 8 bits, tá bem? Então, a escrita matemática, a representação fica assim, olha, para todo x, se x é byte, então, olha lá o símbolo do condicional, x tem 8 bits. A escrita que eu coloquei aqui, byte, entre parênteses, x, 8, underline, bits, x,
Essa escrita fui eu que escolhi. Eu escolhi representar os predicados dessa maneira, tá bem? A gente poderia colocar com outra simbologia, mas o que importa é isso. Eu decidi a maneira de escrever o predicado, então byte x significa que x é um byte. 8 bits x significa que x tem 8 bits. Para exemplificar, eu vou atribuir aqui 3 predicados e quero determinar o valor verdade de algumas sentenças lógicas que aparecem aqui, sentenças quantificadas, aliás. O que vai ser o predicado P de x? P de x vai representar que x é par. O predicado Q de x vai representar que x é divisível por 3. E o predicado R de x vai representar que x é divisível por 4. Então, aqui no caso, a gente está trabalhando com números, né? P de x significa que x é um número par, Q de x, o número é divisível por 3, e R de x significa que o número x é divisível por 4. Vamos determinar o valor verdade dessas sentenças quantificadas. Para isso, a gente tem que fazer a leitura da sentença associando com os predicados que tem ali em cima, tá? Então, vejam, para todo x pertencente ao conjunto dos números naturais, esse n aqui representa o conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais? Os números obtidos pelo processo de contagem. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Então, a escrita está para todo x, se x é um número natural, então P de x. O que significa isso? Que leitura que eu posso fazer dessa sentença quantificada? Ele está falando todo número natural P de x. P de x fala que x é par. Todo número natural é par? Verdadeiro ou falso? Isso aqui é falso. Nem todo número natural é par. Tem o 3, o 5, o 7, o 9, infinitos números que não são pares, ou seja, os números ímpares, né? Então, nem todo número natural é par. Essa sentença é falsa. Todo número, para todo x pertencente aos naturais, P de x ou, olha a leitura que nós temos que fazer dos quantificadores, dos símbolos da lógica, da lógica matemática, né? O símbolo ou aqui. Então, todo número natural, para todo x pertencente aos naturais, P de x ou Q de x. Que leitura que a gente pode fazer? Dado um número natural qualquer número natural que a gente pegue. P de x, ele é par, o símbolo ou, Q de x, ele é divisível por 3. Qualquer número natural que a gente pegar vai ser número par ou número divisível por 3, verdadeiro ou falso? Falso isso aqui também. Por que é falso? Que contra-exemplo que a gente pode dar? Um exemplo de um número que não é nem par e também não é divisível por 3. Vamos pegar, por exemplo, x igual a 13. 13 não é número par e 13 não é divisível por 3. Pronto, furou. Então, a gente conseguiu um contra-exemplo, porque essa sentença perguntava se todo número natural era par ou divisível por 3. Nem todos. Esse aqui, por exemplo, não é. Então, essa sentença ficou falsa. Uma outra, para a gente analisar se é verdadeira ou falsa. Para todo x pertencente aos naturais, P de x, e, olha lá o conectivo que aparece, e R de x, todo número natural é par, que é o P de x, e divisível por 4. Todo número natural é par e divisível por 4? Falso. Nem todo número natural é par e divisível por 4. Pega qualquer número ímpar, por exemplo, né? Que já serve como contra-exemplo para justificar que essa sentença é falsa. Letra D. Para todo x pertencente aos naturais, se R de x, então, olha aqui o condicional, P de x. Como que podemos ler? Todo número natural, se ele é divisível por 4, que é o R de x, então P de x, ele é par? Se o número é divisível por 4, então ele é um número par? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Todo número que é divisível por 4 também é divisível por 2. Então, ele é um número par. Essa sentença é uma sentença verdadeira. E a letra E, que pede para analisar se essa proposição quantificada é verdadeira ou falsa. Para todo x pertencente aos naturais, P de x, se P de x, então não Q de x.
Bom, a gente tem que voltar e analisar quem são P e Q que aparece aqui em cima, né? Vejam de novo que tem um condicional. Se P, então não Q. Que leitura que a gente vai fazer? Se X é par, então nega a proposição Q. Não é divisível por 3. Vejam, todo número natural, qualquer número que a gente pegar, dos números naturais, se esse número for par, então não é divisível por 3? Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Por que essa sentença é falsa? Vamos pensar no conjunto dos números naturais e procurar um contra-exemplo para justificar que isso aqui é falso. Está falando que se ele for um número par, então não vai ser divisível por 3. Se a gente pegar o número 6, 6 é um número par, ok. Ele é divisível por 3? É também, então já furou. Porque aqui afirmava que se ele fosse par, então não seria divisível por 3. O número 6 é um contra-exemplo, o número 12, o 24, todos os múltiplos de 3 que são pares, né, a gente pode pegar como contra-exemplo para isso aqui. Então, todo número natural, se ele for par, então ele não é divisível por 3? Falso, tá bem? Então, vejam que a gente precisa analisar a sentença para poder decidir se ela é verdadeira ou falsa. Aí, o quantificador existencial. Vamos ver alguns exemplos para o existencial. O símbolo do quantificador existencial, o existe, existe um, existe algum, é esse E virado para o lado esquerdo. Então, a leitura que a gente faz é existe um, existe algum, há pelo menos um, para algum. Então, o existencial está ligado com existe e algum. A escrita que fazemos é essa daqui, ó. Existe x, tal que p de x. Existe um valor da variável x que, associado ao predicado p, né, satisfaz p de x. Para exemplificar, em sentenças da língua portuguesa, existe algum político honesto? Que leitura que eu posso fazer disso? Para traduzir para a linguagem da lógica de predicados. Para pelo menos um x, x é político e x é honesto. E a escrita que eu faço é essa daqui, ó. Existe um x, tal que x é político. Olha, político x, eu escrevi o predicado dessa maneira. E, olha lá o conectivo e, x é honesto. Honesto, x. Então, eu coloquei o predicado político e o predicado honesto. Existe um x, tal que x é político e x é honesto. Isso significa que existe algum político honesto. Um outro exemplo, leitura que a gente faz dessa sentença quantificada. Existe um x pertencente aos naturais, tal que x mais 3 é maior do que 11. Existe um número natural que, somado com 3, é maior do que 11. É uma sentença quantificada, eu não estou questionando se ela é verdadeira ou falsa, mas é uma maneira de escrever uma sentença com quantificador existencial. Existem também predicados que podem assumir duas ou mais variáveis. E isso aqui, gente, é bastante usado na parte de linguagem de programação, por exemplo, para inteligência artificial. Né? Eles usam a lógica de predicados porque são atribuídas algumas informações como verdadeiras, que seria a base de dados ou base de conhecimentos, né? Algumas regras são definidas e a partir disso perguntas podem ser feitas e o programa ele vai buscar naquela base de conhecimento e naquelas regras, então os fatos foram declarados, as regras foram criadas, ele usa essa base de conhecimentos para decidir, e as regras de inferência, né, para poder decidir se a pergunta que foi feita é verdadeira ou falsa. E o predicado, muitas vezes, pode ser escrito desse jeito aqui, olha. Por exemplo, cliente, entre parênteses, x, y. Eu posso ler isso aqui eu estou criando esse predicado, né? Eu estou dando esse nome. Posso dizer que x é cliente de y. Então, se eu quero escrever alguém é cliente de Maria, a gente pode escrever, olha, na lógica de predicados. Existe x, tal que cliente x, Maria. Vejam, x é cliente de Maria. Então, aqui a gente tem uma sentença com duas variáveis x e y. Vamos fazer o exercício agora, em que eu dou 3 predicados e a gente vai determinar o valor verdade dessas sentenças quantificadas aqui, se são verdadeiras ou falsas. Então, o predicado P indica que x é par,
o predicado Q de x indica que x é divisível por 3. E aqui eu coloquei um predicado com duas variáveis. Ó, R de xy indica que x somado com 2 é maior do que y. E veja que tem que ser nessa ordem. X é a primeira variável, y a segunda. X mais 2 é maior do que y. É isso que o predicado está indicando. Vamos ver o valor verdade dessa primeira sentença? Sentença A. A pergunta: existe um x pertencente aos naturais, tal que P de x e Q de x. Olha lá o conectivo e aparecendo aqui, então a gente precisa lembrar da lógica matemática, né, da lógica das proposições, para poder fazer a leitura. Leitura em língua portuguesa. Existe um número natural que é par, seria o P de x, e divisível por 3? Existe um número par divisível por 3? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Que exemplo que a gente pode pegar? Eu posso pegar, por exemplo, x igual a 6, x igual a 12, x igual a 24, como eu tinha falado anteriormente, né? Número par e divisível por 3, vejam a diferença que aqui o quantificador é existe. Existe algum? Existe, o número 6, pronto. Então isso aqui já deixou verdadeiro. Existe um, pelo menos um, pronto, já está verdadeira a sentença. Uma outra frase. Existe x pertencente aos naturais, tal que R de x,8. Como que a gente vai ler isso daqui? Como que eu posso traduzir isso daqui para o predicado que foi dado? Vejam, eu vou reescrever essa sentença da seguinte maneira. Existe um x pertencente aos naturais. O que significa R de x,8? Substitui aqui, ó, o x continua x, e no lugar do y eu coloquei o número 8. Então, a sentença fica x mais 2 maior que 8. Então, vejam, existe um x pertencente aos naturais, tal que x mais 2 maior do que 8. A pergunta é, isso é verdadeiro ou falso? Existe um número natural que somando com 2 fica maior do que 8? Verdadeiro. Infinitos exemplos, né? A gente pode pegar, por exemplo, x igual a 10. 10 mais 2, 12, maior do que 8. Existem infinitos números que eu poderia colocar aqui, mas a pergunta é, existe um? Existe. Posso pensar no número 8, 8 mais 2, 10, maior que 8. Número 7, 7 mais 2, 9, maior do que 8. Existe. Existe um, já está servindo, tá? Então, essa sentença é verdadeira. Um outro exercício, agora eu dou um conjunto, ao invés de considerar todos os números naturais, ali no caso que eu estava olhando, né? A gente vai considerar o conjunto formado pelos números 0, 1, 3, 4 e 7, tá bem? Só vou olhar para x nesse conjunto aqui, nesses números. Classifique cada proposição abaixo como verdadeira ou falsa. Primeiro, para todo x pertencente a x é menor ou igual a 10? Que leitura que a gente faz aqui? Vejam que o quantificador que aparece é o quantificador universal, todo. Todo número do conjunto A é menor ou igual a 10? Verdadeiro ou falso? Volta lá para o A para olhar. 0, 1, 3, 4 e 7, todos são menores ou iguais a 10. Então, essa sentença é verdadeira. Bem? Item B. Existe um x pertencente a A, agora o quantificador existencial. Existe um número no conjunto A que ele menos 2 dá um resultado maior que 5? Vamos de novo. Existe um x pertencente a A, tal que x menos 2 é maior que 5? Tem alguém no conjunto A que, subtraindo duas unidades dele, dá um resultado maior do que o número 5? No conjunto A tem os números 0, 1, 3, 4 e 7. Vamos pegar pelos maiores, porque se eu subtrair 2 de 0, de 1, de 3, vai ficar todo número baixo. 4 menos 2, 2, não serve. 7 é o maior. 7 menos 2. 7 menos 2, ó, vamos pensar aqui. 7 menos 2, que é o maior número que tem lá no conjunto A, é igual a 5. A pergunta era, existe alguém no conjunto A que subtraindo 2 fica maior do que 5? Maior. Igual não. Maior não, não tem. Então, a pergunta, a proposição quantificada, né, aqui no caso, ela é falsa.
Porque ninguém do conjunto A, subtraindo 2 unidades, vai dar um resultado maior do que 5. Vai dar igual. Só que igual não serve, gente. Vejam que é maior. Para ser igual, deveria estar escrito assim, olha, x menos 2 maior ou igual, deveria ter esse risquinho aqui, olha, a 5, tá bem? Esse risco embaixo do sinal de igual, embaixo do sinal maior, representa igual. Como aqui não tem, está falando igual a 5 não serve, tem que ser número maior do que 5. Então, nenhum deles satisfaz. Essa sentença quantificada é falsa. Para a resposta dela, né? Existe alguém que é maior do que 5, subtraindo 2? Não, ela é falsa. Letra C. Agora vejam que tem uma negação aqui, olha, da sentença quantificada. Então, considerando ainda o conjunto a questão é, não é verdade que existe um x pertencente a A, tal que x é par. Não é verdade, então é negação. Vamos analisar essa parte de dentro aqui do colchetes? Existe alguém em A, algum número no conjunto A que é par? Existe, tem o 0 e tem o 4, que são pares. Aqui estava falando, não é verdade que existe alguém em A que seja par. Então, essa frase quantificada ficou verdadeira ou falsa? Falsa. Porque existe. Está falando que não é verdade que existe. Então, ela ficou uma sentença falsa, tá bem? Aí, como é que nós vamos fazer a negação de sentenças quantificadas? Da mesma maneira que para a lógica das proposições, né, a lógica proposicional, nós fazíamos a negação das sentenças usando as leis de De Morgan, aqui a gente também usa associado, né, o que parece as leis de De Morgan também para fazer a negação. Antes, eu preciso saber isso daqui. A negação do quantificador universal, ou seja, negar o para todo, todos, significa existe. A negação do para qualquer é existe. E a negação do existe, que é o quantificador existencial, é para todo. Tá bem? Então, a negação do todo é existe e a negação do existe é para todo. Então, fica ao contrário aqui. Como que nós fazemos a negação, então, das sentenças quantificadas, proposições quantificadas? Traduzindo para a língua portuguesa mesmo. Vamos negar essa frase aqui? Todo usuário tem acesso a uma caixa de entrada. Qual que é a negação dessa frase? Na língua portuguesa, a gente pode dizer assim, ó, nem todo usuário tem acesso a uma caixa de entrada. Nem todo usuário, que seria sem esse S, né, tem acesso a uma caixa de entrada. Ou a gente poderia escrever de maneira equivalente, falar que nem todo usuário tem acesso a uma caixa de entrada, seria dizer, existem usuários que não têm acesso a uma caixa de entrada. Vejam, a negação do todo é existem. E quando eu falava aqui, ó, todo usuário tem acesso, quer dizer que a negação vai falar que existem usuários que não têm acesso a essa caixa de entrada. Uma outra frase para a gente fazer a negação. Alguns hackers de computador têm mais de 40 anos. Alguns. Qual é a negação de alguns? Todos. Negação do quantificador existencial é o quantificador universal. Então, negar essa frase, negar que alguns hackers de computador têm mais de 40 anos, significa dizer que todos os hackers de computador têm 40 anos ou menos. Vejam que aqui falava, ó, tem mais de 40. Nega que ele tem mais de 40. Ele tem 40 ou tem menos de 40 anos, tá bem? E a negação do quantificador alguns é todos. Troquei o alguns na negação pela palavra todos. Outra sentença quantificada para a gente fazer a negação. Todos aplicativos são práticos. Qual que é a negação de todos? Existem, né? A gente pode pensar. Se todos os aplicativos são práticos, se isso não é verdade, qual é a negação? Nem todos os aplicativos são práticos. Ou a gente poderia reescrever de uma outra maneira. Se nem todos os aplicativos são práticos, significa que existem aplicativos que não são práticos. Vejam aqui a negação que nós estamos fazendo. Olha, a negação de todos
existem. Se todos eram práticos e a gente está negando isso, quer dizer, existem aplicativos que não são práticos. Olha, negamos a sentença, tá? Fizemos a negação. E negar essa frase agora? Todas as páginas na rede têm som e vídeo. Eu até grifei aqui o conectivo E que apareceu. Se eu fosse reescrever essa sentença pela lógica de predicados, né, e com notação matemática, seria assim, ó, para todo x, P de x está indicando que é uma página na rede, tá? S de x é uma página que tem som e V de x é uma página que tem vídeo. Então, todas as páginas na rede têm som e vídeo, seria equivalente a essa escrita simbólica. Olha, para todo x, se P de x, então S de x e V de x. Essa seria a escrita matemática para essa frase da língua portuguesa. Qual é a negação dessa sentença? Como que a gente nega? Todas as páginas na rede têm som e vídeo. Nós podemos dizer que nem todas as páginas na rede têm som e vídeo. Essa é uma maneira. Nem todas têm. Mas falar que nem todas elas têm som e vídeo significa dizer que existem páginas na rede que não têm som ou não têm vídeo. E aqui eu grifei o ou em vermelho para que vocês associem. A frase inicial era todas as páginas na rede têm som e vídeo. Qual é a negação do e? A negação do e é ou. Lembra pela lei de De Morgan? Nega e vira ou. Então, negar que todas as páginas na rede têm som e vídeo significa dizer que existem páginas na rede que não têm som ou não têm vídeo, ok? E com isso, a gente viu a parte de lógica de predicados, né? Como que a gente pode representar uma sentença usando os quantificadores e predicados. Quando que a gente pode decidir, ou como nós podemos decidir quando essa sentença é verdadeira ou falsa, quando a gente usa os quantificadores, né? E como fazer a negação de sentenças quantificadas. E vejam a relação entre a lógica de predicados e a lógica proposicional. Negar o e, usando lei de De Morgan, fica ou. E, equivalentemente, se eu fosse negar o ou, viraria e. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a negação de uma frase, seja na lógica proposicional ou de uma proposição quantificada, que as leis de De Morgan e todas as outras equivalências lógicas devem ser usadas para fazer essa negação, tá ok? Bom, gente, com isso então eu concluo essa aula com esses exercícios. Espero contribuir para que vocês possam dar continuidade, né, nos estudos da disciplina, ok? Então, até a próxima e bons estudos para vocês.